Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Natália Lázari, nutricionista, mestre em ciência na área de oncologia, coordenadora do curso de pós-graduação Nutrição e Oncologia do Instituto Hassini. E hoje nós vamos apresentar uma nutricionista, Josiane de Paula Freitas, que vai se apresentar melhor em breve. Ela também é especialista na área clínica e vai falar para a gente sobre um assunto que demanda bastante conversa e a gente tem muito que falar, que é sobre o nutricionista oncológico na equipe multiprofissional. Eu acho que quando a gente fala de equipe multiprofissional é um assunto que brilha os olhos de todo profissional da área da saúde, ou pelo menos deveria, porque a equipe multiprofissional ela vai falar muito melhor do que eu, mas faz toda a diferença no tratamento, principalmente no tratamento do paciente oncológico, que é o nosso tema de hoje. Esse curso, ele faz parte das palestras gratuitas que o Instituto Hassini vem oferecendo aí, de muitos temas interessantes ao longo deste ano e dos outros também, mas esse ano a gente teve aí uma participação muito interessante por conta de toda essa pandemia. Convido vocês, depois eu vou falar um pouquinho ao final da palestra da Josiane, a conhecer o nosso curso de nutrição em oncologia aqui do Instituto Hassini. A Josiane também é docente do curso, então é um exemplo de quanto bem pensado e carinhosamente detalhado esse curso é planejado. Nós temos aí uma nova turma que se inicia em breve, então depois vou falar um pouquinho para vocês. Ao término ou ao longo da palestra, fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, que ao final eu farei todas as perguntas para a Josiane, que com certeza estará disposta a nos responder. Seja bem-vinda, Josiane, fique à vontade. Bom, boa noite, Natália, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, do seu e do Instituto Hassini. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Espero transmitir boa parte do meu conhecimento nesses anos de vivência na área clínica, de como é trabalhar na equipe multiprofissional. Né, como a Natália falou, é essencial para o atendimento do paciente oncológico. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a apresentação. Então, eu sou a Josiane, eu sou nutricionista, sou formada, né, graduada pela Universidade São Judas Tadeu, especialista em nutrição clínica, né, e humana aplicada em terapia nutricional pelo IMEM. Então, desde 2012, desde a minha formação, eu atuo na área clínica e na área de oncologia. Eu sou nutricionista do AC Camargo Cancer Center desde então, atualmente mais voltada para a área de ensino, então eu sou preceptora da residência multiprofissional e supervisora de estágio, né, da graduação. Gosto bastante, então, de ensinar, de transmitir conhecimento, acho que isso é o mais válido para a gente hoje em dia, não é só reter, transmitir conhecimento, então é por isso que eu estou aqui hoje. Então, agora fui convidada também pela Hassini para fazer parte do quadro, então é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Então, o tema é o nutricionista oncológico na equipe multiprofissional. Então, trazer um pouquinho da vivência, da importância, da relevância, principalmente para um paciente que tem um cuidado tão delicado, né, no dia a dia. Então, a gente precisa, sim, da opinião de toda a equipe, do ponto de vista de todos, para que a gente tenha um melhor atendimento, um atendimento de excelência e também humanizado, que é o mais cobrado hoje em dia, mais praticado, então é o que a gente precisa fazer. Então, o objetivo da minha aula hoje é contribuir um pouquinho com o conhecimento, principalmente de quem está iniciando na área ou não é da área clínica e quer ingressar na área clínica, ter conhecimento de como que é o dia a dia, a vivência e o que é uma equipe multiprofissional. Para a gente que está dentro do hospital, às vezes é algo mais óbvio. Para quem está de fora, não entende como é esse mundo. Então, eu espero trazer um pouquinho e apresentar os pontos relevantes da atuação da nutricionista oncológica na equipe multiprofissional. Então, a programação dessa noite, então, vou falar da equipe em si, explicar o conceito, o objetivo de uma equipe multiprofissional, quais são os profissionais que estão envolvidos, o local onde ocorre, quais os benefícios, os desafios que a gente também tem, né, ao longo do caminho, tanto na formação de uma equipe multiprofissional, quanto nos desafios da própria nutricionista.
o papel, o nosso papel em si, o que a gente faz, a relevância, como que é feita a assistência nutricional, falar um pouquinho sobre legislação, então quais são as resoluções, as portarias que estão vigentes, falar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que é algo também bem trabalhado, é uma equipe fortalecida dentro do hospital, e as atribuições da nutricionista dentro da MTN. Para finalizar, vou falar um pouquinho, trouxe alguns depoimentos de alguns integrantes da equipe multi, então até para a gente conhecer e saber qual é a visão do profissional que trabalha com o nutricionista, porque às vezes a gente tem divergência de entendimento até dentro da própria equipe, por isso que a importância que eu vou falar um pouquinho para frente da gente mostrar o nosso trabalho, né, demonstrar por que a nutrição está ali, né, qual é a importância realmente, qual é o trabalho que é feito. Então, a gente vai finalizar aí com as mensagens da equipe. Então, a equipe multiprofissional é sinônimo de atendimento integrado, ou seja, todos juntos ali tem que estar na mesma linha de raciocínio, mesma linha de pensamento, para que a gente tenha, assim, um atendimento de excelência. Então, qual que é o conceito da equipe multiprofissional? É um time, então realmente tem que ser um time, porque todos têm que estar com o mesmo objetivo. São profissionais diferentes, de especializações diferentes, mas que se complementam. Então, como essa foto aí que eu coloquei, cada peça da equipe que trata aquele paciente é uma peça-chave. Sem um deles, a gente não consegue montar. Então, é realmente isso, um time que se complementa em busca de um atendimento de excelência aos seus pacientes, pensando que ele é o nosso foco. Então, é um grupo onde há interação, a troca de conhecimento, para que a gente se complemente e chegue na melhor resposta, na resolução daquele caso em si. Então, qual que é o objetivo da equipe multiprofissional? Possibilitar maior abrangência na discussão de caso de cada paciente, ou seja, a gente vai enxergar o paciente como um todo. Isso faz total diferença. Então, quando a gente entra numa equipe multiprofissional, além do aprendizado, a gente consegue enxergar pontos desse paciente que às vezes o prontuário não traz aquela informação. Então, a gente vai ter uma visão global, com cada um falando um pouquinho da sua profissão ou da sua função ali dentro, qual tomada de decisão que cada um vai ter, porque hoje em dia é muito cobrado dos hospitais, até hospitais que já são auditados, que todos falem a mesma língua, literalmente, né? Então, todo mundo tem que ter um entendimento que cada profissional está fazendo, e isso tem que estar exposto dentro do prontuário. Então, a gente vai enxergar esse paciente de uma forma muito mais ampla, criar melhores alternativas, né, e soluções para aquele caso a caso é discutido dentro da equipe, possibilitando que esse cuidado ele seja verdadeiramente resolutivo. Então, é isso que a gente vai ter. Não necessariamente só vai ter ou só vai ser cuidado ou discutido aqueles casos mais difíceis, muito pelo contrário, né? Vão ser discutidos todos os casos daquele departamento. Mas aqueles que demandam um pouco mais, a gente vai ter que conversar e vai ter que buscar uma solução, por mais difícil que seja o caso. Para o paciente, o benefício total, que ele é o nosso foco, é um atendimento humanizado. Então, ele vai se sentir acolhido, ele vai sentir que ele realmente está sendo cuidado, porque cada profissional vem falar com esse paciente, vem atender, vem explicar, porque não basta só a gente aplicar uma terapia, o paciente ele tem que estar consciente do que vai ser feito e por que está sendo feito, senão ele não consegue aderir nenhum tipo de terapia, seja terapia nutricional, da farmácia, as atividades da fisioterapeuta, ele não vai aderir 100%. Então, quando ele tem consciência, ele vai falar: estou sendo bem cuidado, estou sendo visto por todas as equipes, estou tirando a minha dúvida com todos os profissionais. Então, isso vai proporcionar, sim, um atendimento com certeza muito melhor para este paciente. Então, quais são os profissionais que estão envolvidos? Isso também vai depender muito da característica do hospital, né? Então, a gente fala, o hospital oncológico, ele é sim mais completo, a gente tem disponibilidade de todos esses profissionais. Hospitais menores talvez não tenham, mas o que é importante? Todos que a gente tenha disponível, faça parte dessa equipe e consiga transmitir o melhor atendimento para esse paciente. De forma geral, e os principais que estão envolvidos é o médico, né, que não pode faltar, a tomada de decisão sempre parte, né, da referência que a gente tem, que é o médico, enfermeiros,
Nutricionistas, né? Então, destaquei, então, nossa profissão, ela está inserida no meio da equipe multiprofissional. Farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, dentista e por aí vai. Então, a gente tem a possibilidade de transmitir o conhecimento da nutrição e receber conhecimento de todas essas áreas. Então, por isso que eu disse que, além da interação, a gente vai absorver um conteúdo, assim, muito importante. Vai ter uma visão ampla, realmente, porque a gente está vendo um pouquinho de cada cuidado. E isso é muito, muito bom mesmo. E quanto mais complexo, então a gente tem que lembrar, assim como nessa figura, o paciente, ele é o centro da minha atenção. Eu vou avaliar paciente a paciente. E ele é o foco do meu cuidado, ele é o centro da atenção. Então, cada um desses é um profissional que vai transmitir informação e receber informação desse paciente. Então, é importante também a gente ter essa visão. Por que eu digo isso? Às vezes, o paciente, a gente entra no quarto, ele não transmite aquela informação para a nutrição. O médico vai entrar no quarto para fazer a visita, ele, lembrei, tal alimento, não consegui consumir, tive dificuldade, estou tendo tal sintoma. E aí esse médico ou outro profissional que entrar no quarto vai deixar essa informação no prontuário ou vai citar isso no momento da reunião e a informação consegue circular muito melhor. Então, a importância dessa troca. Não é uma decisão única e absoluta mais do médico, como era em anos atrás, e nem fica retida a informação com um profissional. É uma informação compartilhada. Então, isso que é o mais importante. Então, a gente tem que estar sempre atento, ter visão dos outros profissionais e trocar essa informação. Muitas vezes, a nutricionista vai ser a portadora da informação para outro profissional, porque eles disseram para a gente e não disseram para outro. E outro ponto, quanto mais complexa a situação desse paciente, mais especialistas poderão ser necessários. Então, a gente teve um caso, a equipe é formada, vamos supor, por 4 profissionais, mas tem uma dificuldade numa 5ª área, vai ser acionado esse outro profissional para que ele transmita as informações, passe e ajude na resolução do caso. Então, quanto mais complexo, mais pessoas vão estar envolvidas para que a gente chegue numa resolução do caso. E onde que ocorrem essas reuniões, como é que isso acontece, né? Então, a equipe multiprofissional, ela está inserida dentro do ambiente hospitalar, porém, ela precisa ser viva, entre aspas, né? Então, ela precisa funcionar. Onde que ela vai ocorrer? Tem que ocorrer reuniões periódicas, né? Então, isso vai depender muito da característica de cada departamento, da característica do hospital, o que é demandado dessa equipe. Então, não é uma equipe única. Eu não tenho uma só equipe multiprofissional para atender o hospital todo. Então, seja ele específico, como um hospital oncológico e como um hospital geral, porque dentro da oncologia a gente tem diversas áreas. Então, a gente tem um paciente que ele é renal, cardíaco, eu tenho cirúrgico, eu tenho paciente clínico, eu tenho um paciente que está menos grave, eu tenho um paciente mais grave dentro da minha UTI. Então, a gente tem que ter visão de todos esses pacientes. Para isso, tenho as reuniões. Mas onde que ocorre? Como que é feito? Né? O hospital, o que tem dentro de um hospital? Então, sempre há essa dúvida para quem não trabalha na área. Então, ela pode ocorrer tanto num ambulatório, para esses pacientes que só vêm para atendimento ambulatorial e tem que ter uma tomada de decisão. Então, por detrás daquele acompanhamento, tem toda uma equipe que ela vai se reunir em algum momento e vai decidir. A gente tem a UTI, então, que é específica, é uma área onde as reuniões da equipe multiprofissional ocorrem diariamente, justamente por conta da gravidade. Então, linkando, é uma reunião da equipe multiprofissional na UTI beira-leito. Então, a maioria das UTIs preferem, porque todos os profissionais vão estar à frente do leito daquele paciente, vai ter que conseguir ter a visão. E aí, cada profissional vai passar a sua área, começando sempre pelo médico, que vai passar todo o caso, e aí vai numa sequência todos os profissionais passando as suas informações. Então, na UTI é mais, não mais importante, não é isso, mas é que ela ocorre com mais frequência, é algo obrigatório. Então, na UTI vai ocorrer.
Na unidade de internação, também a gente vai ter a reunião de equipe multiprofissional. Normalmente são reuniões agendadas, semanais, né, tanto pela gravidade quanto pela escolha da equipe. Então, não é a nutricionista que determina, né? Sempre tem um head, que é uma cabeça, alguém que organiza essa reunião, normalmente o médico, aí tem um enfermeiro de apoio, que vai auxiliar e ver qual que é o dia melhor da equipe se reunir. Ou numa sala de reunião. Então, dentro de uma sala de reunião, estão todos os profissionais inseridos ali e vão debater caso a caso. Então, não existe limitações, ela pode acontecer em qualquer lugar. Beira-leito, como eu já disse, e também não podia deixar de falar agora que as reuniões são online, por tudo que a gente passou esse ano, teve que ocorrer uma adaptação. Os casos não puderam, né, deixar de ser discutidos. Para isso, ocorreu a adaptação. Então, todos os profissionais, cada um no seu cantinho, dentro do departamento, vai expressar a sua opinião sobre aquele caso. Então, não há impeditivo. A equipe multi, ela consegue estar presente em qualquer situação, né? Departamento também vai depender muito da característica do hospital. Um dos exemplos, né, de um departamento, de um hospital oncológico, temos vários departamentos, então, a pediatria, então já ressalvo aqui também, é uma equipe muito presente, que discute casos sempre, semanais, né, tem uma fidelidade realmente nas discussões, porque são crianças, exigem um cuidado muito maior, então, essa equipe eu coloquei ali em primeiro lugar, porque realmente, junto com a UTI, são onde ocorre realmente essas discussões, elas são realizadas. A UTI, tanto adulta quanto pediátrica, sempre ocorrem as discussões de caso desses pacientes, a gente vai conferir e conseguir dar sequência realmente, então, são diárias ou semanais. A equipe do transplante de células tronco hematopoéticas, que é o setor de transplante de medula óssea, como a gente fala, dentro do hospital oncológico, é uma equipe fortalecida e eles conseguem, sim, e precisam discutir o caso desses pacientes. Eu tenho a equipe multi da cabeça e pescoço, né, a equipe da CP, do abdômen, da pelve. Então, dá para ter uma infinidade aí de equipes. Então, a nutricionista pode também estar inserida em mais de uma equipe. Então, por exemplo, a nutricionista que atende pediatria a nível de unidade de internação, ela pode estar e deve estar presente na reunião da UTI pediátrica. Então, ela consegue fazer esse link também, justamente porque a criança sai de uma UTI e volta para o quarto ou vice-versa. Então, a gente vai conseguir ter um acompanhamento também desse paciente. E aí vai depender, são infinitos departamentos, cada um com a sua especificidade, quantidade de profissionais, que vai fazer ali toda a diferença. E aí a gente vem para os benefícios. Quais são os benefícios de uma equipe multiprofissional, né? Então, a gente tem muitos benefícios. Integração, como eu disse lá no início, a gente vai conseguir ter um link com outros profissionais, ter essa troca de conhecimento que é super válido, tanto conhecimento do paciente, quanto conhecimento do trabalho do outro, conhecimento pessoal, até consegue fazer links, poxa, isso é bom, e tudo agrega, né? Todo conhecimento é sempre válido, é muito importante neste momento. Estimula a comunicação, tanto dentro do hospital, né, entre a equipe, é algo que traz esse benefício da comunicação, e para o profissional que está inserido ali dentro, porque ele vai se expor muito mais, ele vai falar, então é algo que estimula você a aprender realmente a trabalhar em equipe e estar ali mais exposto no dia a dia. Aprendizado, eu acho que ele tá até em primeiro lugar ali. A gente aprende muito, mas é muito mesmo, a todos os dias. Não tem... antes a gente tinha uma visão ali do médico com uma verdade absoluta. Hoje não, hoje até eles nos questionam. Então, isso é muito bom, é muito válido, para ver quanto que é importante. Cada profissional tem a sua importância dentro da equipe. Então, não só uma decisão e acabou. Não. E é uma troca, a gente aprende muito, muito. Então, para quem está iniciando e para quem já está, é muito bom o aprendizado. Não tenho, assim, o que falar. Isso é muito gratificante mesmo. Motivação, porque você
tem ali a sua importância como profissional, de estar dentro de uma equipe, de transmitir o seu conhecimento. Então, esse funcionário vai estar cada vez mais motivado a buscar mais, a aprender mais e tratar melhor este paciente. Inovação, então isso vale para a equipe como um todo, porque dentro das reuniões surgem ideias. Daquelas ideias vão surgir novos protocolos, né, novas formas de atendimento, então é muito bom também para a questão de inovação. Resolução efetiva. Temos um caso, uma visão ali ampla e multiprofissional e já de imediato à beira-leito já sai a resposta de tudo que a gente precisa. Então, é uma resolução muito mais efetiva e também mais ágil. Então, o meu atendimento vai ser muito mais fácil. Eu vou ter um olhar mais completo para este paciente. Então, a nutricionista, depois que ela sai dessa reunião, né, da equipe multiprofissional, ela já vai atender aquele paciente diferente, porque ela tem uma informação muito preciosa, né, várias informações. Então, isso é muito importante. E novos desafios, que a gente sempre precisa ali de desafio para que a coisa seja constante, que a gente consiga trabalhar melhor, né? E os desafios em contrapartida. Manter a assiduidade. Por quê? Não adianta essa reunião com a equipe ocorrer uma semana sim, na outra não. Então, pensa, ela já é semanal, a gente já tem um período longo de atendimento. Na outra semana, por motivo qualquer, essa reunião não ocorre, ou os profissionais não comparecem. Então, tem que se manter. E isso é um desafio? Com certeza. A gente está sempre estimulando essa equipe, trazendo a importância para que a gente mantenha a assiduidade dentro de todos os profissionais. Organização, que também não é fácil, por se tratar de muitas pessoas e pessoas de departamentos diferentes. Então, a organização acaba sendo um desafio aí dentro da equipe multiprofissional. A comunicação, então, ela entra nos dois polos, né? Tanto no benefício quanto no desafio. Por que eu coloquei ela aqui no desafio? A comunicação do profissional. Então, quando a gente inicia a carreira, vai começar a trabalhar dentro de um hospital, a gente tem que ter uma bagagem para que a nossa comunicação ela seja mais assertiva, que a gente consiga transmitir realmente a informação para o restante da equipe. Então, de primeiro momento, você já vai olhar o médico, será que eu consigo? Será que eu posso falar? O que eu devo falar? Os outros profissionais, às vezes vão ter profissionais dentro da equipe que a gente não conhece, não tem tanta, né, afinidade no dia a dia, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a comunicação também é um desafio dentro de uma equipe multiprofissional. Preparo profissional e atualização contínua cai nesse mesmo conceito. Porque para eu conseguir transmitir informação, eu tenho que ter uma bagagem, eu tenho que ler muito bem o prontuário daquele paciente, eu tenho que ter conhecimento de causa. Eu não posso ir para uma reunião multiprofissional, discutir o caso de um paciente sem nem conhecê-lo, sem nem saber por que ele está internado, não, tudo. Então, eu já tenho que ir preparada para essa reunião. E também o desafio da confiança e segurança, também linkado a isso. Se eu não estou seguro na minha comunicação, não conheço o caso do paciente, não sei muito do que se trata, a gente já chega mais inseguro. Obviamente, ninguém precisa saber 100% de tudo que vai acontecer, porque justamente os casos mais complexos vão ser decididos ali. Mas tem que ter uma bagagem prévia, sim, para transmitir o conhecimento para o restante da equipe, principalmente da nutrição em si. E aí a gente vem para o papel do nutricionista, então, o que realmente faz? Então, depois de trazer todo o conceito de uma equipe multiprofissional, o que o nutricionista faz? Então, a gente vai agregar conhecimentos importantes na atuação da equipe e, principalmente, que é o nosso foco, é contribuir com a qualidade de vida do paciente. Porque eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais bagagem, eu vou trabalhar melhor. Às vezes tem um outro profissional dentro da equipe que já me dá uma luz mesmo, um start, olha, podemos fazer isso. E já vão te gerar novas ideias que vai melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Pois a gente sabe, né, que a terapia nutricional ela é decisiva, ela é pontual ali na manutenção da saúde.
a partir, né, de uma avaliação nutricional, que é o outro ponto da nossa atuação detalhada. A gente vai definir um plano de cuidado o mais assertivo possível para esse paciente no suporte nutricional, que aí vai possibilitar o manejo adequado dos sintomas, das reações adversas, que a gente sabe que o paciente oncológico apresenta muitos sintomas, muitas reações, dependendo do tipo de tratamento e do caso daquele paciente. Então, a gente tem que ser o mais assertivo possível no manejo desses sintomas. Vamos trabalhar, né, tanto na manutenção, na recuperação do estado nutricional, que vai fazer com que o paciente melhore a performance e a resposta dele no tratamento. Então, olha quanta coisa importante a gente tem antes de partir para uma reunião da equipe multiprofissional. Traz benefícios, né? Então, a terapia em si traz benefícios adicionais, modulação da resposta inflamatória, redução das complicações, no tempo de permanência do paciente dentro do hospital, que hoje em dia isso está linkado tanto com a saúde dele, mas para a instituição, quanto mais o paciente fica internado, mais custos gera. Então, quanto mais eu conseguir trabalhar, recuperar esse paciente, fornecer uma terapia nutricional adequada, mais rápido ele se recupera, mais rápido ele vai de alta, né? O objetivo não é que ninguém fique no hospital, mas que se recupere sim. Seja tanto numa realização de cirurgia ou para tratamento clínico. Então, o paciente oncológico, ele vem, ele tem o primeiro atendimento, ele passa por uma avaliação médica, o médico vai fazer a definição do tratamento e ele vem para o acompanhamento nutricional. Então, isso vai variar bastante de caso a caso e de cada equipe. Pode ser que a gente consiga ver este paciente e iniciar assistência no ambulatório, ou pode ser que eu encontre esse paciente já na unidade de internação. Então, isso varia de departamento, varia de caso a caso, não é uma regra. A gente vai depender muito, mas a gente sabe que, a partir da avaliação, definir o tratamento, vem para assistência nutricional. Então, ali eu já vou ter informações, uma bagagem grande do histórico desse paciente, por que ele está vindo para o hospital, ele vai fazer alguma cirurgia, não vai, qual a decisão do médico, vai fazer só químio, vai fazer rádio, concomitante a químio, ou é só radioterapia, é cirurgia. Então, isso vai variar muito de caso a caso. Então, o paciente já chega com uma bagagem, ele já chega com algumas decisões, e aí vai para o atendimento nutricional. Então, o que nós fazemos em si, a nossa função. Então, a nossa função tem que estar bem clara, bem estabelecida, ser bem feita, para que a gente consiga transmitir para o restante da equipe. E, muitas vezes, alguma das nossas funções, a equipe não tem essa visão. Então, a nutricionista também tem um papel de orientar a equipe multiprofissional, explicar a nossa importância, o que a gente faz. Porque muita gente tem algum profissional ou outro, a nutricionista só fica dentro da cozinha, a nutricionista só libera dieta. Não, tem muito mais coisa por detrás disso. Então, também vale ressaltar para o restante da equipe multiprofissional. Então, a assistência envolve diversos itens, coloquei apenas alguns exemplos aqui. Então, uma avaliação nutricional completa, eu não vou só avaliar o peso e a altura do paciente, não. Eu vou avaliar se ele apresentou alguma perda de peso, dentro de qual período, eu vou fazer uma avaliação da composição corporal, é um paciente que já chega desnutrido para mim ou não, ele chega eutrófico, eu consigo manter esse estado, eu vou recuperar. O que a gente vai fazer? Então, faz uma avaliação nutricional completa, vou calcular as necessidades desse paciente, então, seja de calorias, proteínas, necessidades de micronutrientes, então a gente vai fazer o cálculo das necessidades, o que ele precisa, e vou estabelecer um plano de cuidado. O que vai ser feito dali para frente? É um paciente que eu tenho que monitorar mais de perto ou não? É um paciente que eu consigo ver um espaço maior, né? De tempo. Então, eu vou ter que fazer um preparo para o ato cirúrgico? Não vou, é um paciente que vai fazer atendimento só clínico. Então, a nutricionista também atua nessa questão de preparar o paciente para a cirurgia. Orientação dos manejos, então já é um paciente que veio para mim com a informação que ele vai fazer quimioterapia única e exclusivamente, eu vou ter que orientar os sintomas que aquele quimioterápico causa. Então, depende, ou vai ter os dois juntos. É uma cirurgia já concomitante à quimioterapia, eu vou ter que orientar tudo junto. Acontece. Então, a gente tem que estar preparado, esse prontuário tem que trazer bastante informação para que eu consiga trabalhar bem.
Vou prescrever alguma terapia nutricional, seja ela oral, enteral ou parenteral, né? A gente vai também ter a comunicação com a próxima equipe que a gente já vai falar, que é a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, a gente vai ter a tomada de decisão de qual é a melhor terapia para este paciente. Vou conseguir só ficar com dieta oral, tudo certo? Não. Um suplemento é necessário? É necessário iniciar uma terapia nutricional enteral, parenteral? Qual que é a necessidade desse paciente? Também avaliado caso a caso, não tem regra de bolsa. Cada um vai trazer para a gente uma informação nova. E também, né, o principal ali que a gente trabalha é a adaptação da dieta oral. Então, eu posso ter um paciente que ou ele chega com alguma comorbidade, ele chega com algum problema de mastigação, de deglutição, eu vou adaptar a consistência, ou não, é só adaptação da dieta porque ele está apresentando um sintoma específico. Isso é muito variável. Então, a dieta é o nosso material de trabalho, a gente vai ter o manejo dela ali ao longo de todo o tratamento, todo o acompanhamento desse paciente. E outras diversas funções que a gente tem no nosso dia a dia como nutricionista. Então, eu trouxe um exemplo, que é o paciente com câncer de cabeça e pescoço, de forma bem resumida. É um paciente, é um perfil de paciente que necessita, sim, ele vai ter um acompanhamento de diversos profissionais e simultâneo, porque já sabe dos efeitos da cirurgia, que às vezes são cirurgias de grande porte, que realmente retiram uma extensão muito grande de tecido, de doença, então vai trazer outros cuidados, ou então paciente que vai fazer radioterapia na maioria das vezes, então a gente já sabe os efeitos da rádio em cabeça e pescoço, então como é que vai atuar? Tem que ter uma equipe grande ali por trás desse paciente. Então, oncologista, sempre eu já tenho médico, eu tenho radioterapeuta, eu tenho estomatologista, porque às vezes vai ser necessário fazer extração de algum dente antes da rádio ou não, já chega com uma condição precária da arcada dentária. Então, como é que vai ser? Tem que ter esse profissional inserido. Então, no meio da rádio, vai necessitar continuar sendo acompanhado por esse profissional por conta de uma mucosite. Então, assim, é muito amplo. A nutricionista, não podia deixar de falar, então a gente vai fazer a avaliação tanto da alimentação via oral, é um paciente que eu consigo manter a alimentação via oral, não preciso fazer nenhuma adaptação de início, eu já preciso começar com uma dieta já bem adaptada, uma dieta cremosa, por exemplo, ou então não, eu já vou sugerir de início uma via alternativa, ou ao mesmo tempo, ao longo do tratamento, esse paciente ele tem que estar no meu radar, eu tenho que estar de olho nele o tempo todo. É um paciente que desnutre com muita facilidade, ou já vem desnutrido para a gente. Então, tenho que ali indicar uma via alternativa, o que a gente vai fazer? Então, já traz também para discussão junto com a equipe. Temos a ajuda do fonoaudiólogo, então é um paciente que ele tem alguma disfunção da voz ou da deglutição, então é outro profissional que a gente trabalha muito no dia a dia, tá ligado ali 100% do tempo e a gente consegue fazer os manejos tanto da dieta oral, né, possibilidade ou não, momento que a gente vai retirar a sonda, não vai, discute com o médico, o que a gente vai fazer, o fisioterapeuta, o paciente que ele tem que fazer alguma reabilitação, né, de movimentação de pescoço ou de ombro, então cirurgias muito extensas que acometem essa musculatura, vai necessitar do fisioterapeuta, não só por esse motivo, porque às vezes até no pós-operatório é um paciente que necessita de mobilização, então a gente vai também agregar enfermagem, que está ali em 100% dos casos. É uma cirurgia que necessita de um curativo? Vai precisar da enfermeira, então a enfermeira a gente vai conversar, eu vou precisar mudar minha terapia nutricional, é um paciente que não está cicatrizando bem, então a gente vai ter que envolver um outro tipo de terapia, então é uma discussão muito ampla, é um dos pacientes oncológicos que a gente vê uma atuação ali bem grande da equipe multiprofissional. Como eu já disse, as crianças, o paciente crítico, o paciente transplantado. Então, cada um ali com a sua especificidade vai necessitar do apoio da equipe como um todo. E legislação. Então, para tudo existe uma lei, então para nutrição também, né? Então, como que é visto papel da nutrição dentro da equipe multi, então isso é apoiado pela lei, não é? Então é isso que eu trouxe um pouquinho para vocês. Então, o profissional
nutricionista, ele é um profissional generalista ou especialista. Então, depende, vamos falar aqui, um profissional nutricionista, especialista em oncologia, tá? Então, nós, como um todo, somos habilitados legalmente, tem uma lei que veio desde 1991 a participar dessas equipes multidisciplinares, porque a gente já sabe que a alimentação e a nutrição são primordiais para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, a gente tem base da lei para poder trabalhar dentro dessa equipe. E uma lei também desse mesmo ano, né, essa mesma lei, que é a lei número 8.234, de 17 de setembro de 1991, ela tem um parágrafo, né, único que traz para a gente. É obrigatória, então já não é mais nada, é facultativo, será que eu posso, será que eu devo? Não, é obrigatória a participação de nutricionistas em equipe multidisciplinares, criadas por entidades públicas ou particulares e destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar e avaliar políticas, programas, cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualquer natureza, direto ou indiretamente relacionados com alimentação e nutrição, bem como elaborar e revisar legislação e códigos próprios dessa área. Então, dentro de tudo isso, o hospital se enquadra nesse perfil, então é obrigatória a participação, sim, da nutricionista, tem lei, é uma lei que não foi renovada, né? Então, ela é que está vigente até hoje e a gente está lá, é obrigatória a participação. A MTN, que é a outra equipe que eu falei, uma equipe também forte dentro de, né, a maioria dos hospitais, então é a equipe multiprofissional voltada para terapia nutricional, seja ela interal ou parenteral. Então, a gente tem uma equipe voltada diretamente para isso. Então, olha a importância da nutrição novamente. Então, a gente tem uma equipe praticamente ali voltada só para um assunto que é o que a gente trabalha, que é terapia nutricional. Então, para que haja devida atenção ao paciente hospitalizado e o tratamento da desnutrição, que a gente sabe que é muito frequente, o paciente oncológico às vezes já chega bastante desnutrido, então é fundamental a formação de uma equipe multiprofissional para que a gente trate e trabalhe em cima disso. Um trabalho em conjunto, né, de especialistas com formações distintas, então permite integrar, harmonizar e complementar os conhecimentos e habilidades dos integrantes da equipe para cumprir o objetivo proposto, né, que é o de identificar, intervir e acompanhar o tratamento dos distúrbios nutricionais. Então, mais um pouquinho da importância. Temos uma resolução do CFN, então, que ela é de 21 de maio de 1999, então, que ela dispõe sobre a participação do nutricionista em uma MTN para a prática de terapias nutricionais interais e da sua providência. Então, a resolução 222, ela está voltada só para a terapia nutricional interal. A gente já vai falar da parenteral um pouquinho para frente. Então, compete privativamente aos nutricionistas a participação em MTN. Então, tem um dos artigos, que é o artigo 2, dentro dessa resolução, que fala para a gente, aos nutricionistas participantes de MTN, incumbirá exercer com exclusividade as atividades próprias da ciência da nutrição, que sejam privativas do nutricionista e em conjunto com os demais participantes da equipe, aquelas atividades comuns a todas as profissões envolvidas. Então, a gente já tem mais, lá na década de 90, já uma base, também uma resolução vigente até hoje. E aí, temos outras duas portarias. Temos a Portaria 272, que é de 1998, e a Resolução 63 de 2000. Então, tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa regulamentam a formação de uma MTN obrigatória nos hospitais brasileiros. Então, essa regulamentação, ela é regida, então, pela Portaria 272, que é o Regulamento Técnico de Terapia de Nutrição Parenteral. Então, aqui já entra parenteral, e de 8 de abril de 98, a Resolução 63, que é para enteral, que ela é de 6 de julho de 2000. Então, tem um item, que é o item 3.2, que diz equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é
um grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional médico, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, habilitados e com treinamento específico para a prática da terapia nutricional. Então, a gente, de novo, embasada pela lei, para fazer esse trabalho dentro da equipe multiprofissional. E quais são as atribuições? O que uma nutricionista faz dentro de uma MTN? Ela vai avaliar os indicadores nutricionais subjetivos e objetivos, com base em um protocolo já pré-estabelecido pela instituição, pelo departamento, de forma a identificar o risco ou a deficiência nutricional e a evolução de cada paciente até a alta nutricional estabelecida pela MTN. Avaliar qualitativa e quantitativamente as necessidades de nutrientes baseadas na avaliação do estado nutricional do paciente. Então, volta de novo para a nossa função, nosso papel, né? Aqui a gente está inserido dentro de um hospital, é para isso. Acompanhar a evolução nutricional dos pacientes em terapia nutricional, independente de a via de administração. Então, é uma enteral? É via sonda nasointeral, é via gastro, é via jejunostomia, é uma parenteral central periférica, a gente tem que acompanhar a evolução nutricional desse paciente, monitorar de perto o estado nutricional. Então, a gente tem que estar ali focada nisso. Então, é uma equipe, a nutricionista está dentro dessa equipe, ela é voltada só para esses pacientes. Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à evolução nutricional do paciente. Então, a gente vai registrar tudo em prontuário. Então, tudo que é relacionado à terapia nutricional, então, quanto que foi infundido, qual o volume que foi infundido, está atendendo a necessidade do meu paciente ou não está? Se não está, por que que não está? Isso tudo tem que estar bem descrito no prontuário. É um paciente que está tendo resposta à terapia nutricional? Eu estou conseguindo melhorar ou pelo menos manter o estado dele ou não? É um paciente que está piorando, ele está perdendo peso, a gente vai fazer um link com a prescrição, está abaixo do que ele necessita, ou então não. A perda de peso dele é voluntária por conta da própria doença, então, mas a terapia está adequada. Então, a nutricionista ela está incumbida de monitorar esse paciente, né, full time ali. Participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores. Então, também é nossa função, fazer toda a parte de treinamento, ou então verificou que tem um erro, um paciente específico, está ocorrendo todo dia troca de dieta, a gente vai comunicar, vai treinar uma outra equipe, às vezes, vai fazer um treinamento, lógico, falando de nutrição para a equipe da enfermagem ou para a equipe médica, então isso varia bastante. A gente tem que ali sempre promover as atividades, o treinamento operacional. E uma resolução bem fresquinha aí do CFN também, que é a 663, de 28 de agosto de 2020. Ela é uma resolução que ela dispõe sobre a definição das atribuições de nutricionistas em unidades de terapia intensiva e dá outras providências. Então, é uma resolução super recente, que muitos hospitais estão se adaptando ainda para conseguir trabalhar em cima dessa resolução e atendê-la. Então, a gente tem, dentro da resolução, uma atividade obrigatória para nutricionista da UTI, que é participar das visitas e rounds multiprofissionais, então só tem um nome diferente, mas é tudo isso que a gente falou até então, diários de discussão de casos clínicos e colaborar com a elaboração do plano terapêutico do paciente conforme a rotina da UTI. Então, só veio para afirmar. Então, como eu disse, a UTI já é um ambiente, é um paciente que tem um perfil mais delicado, é aquele paciente crítico que exige muito mais de toda a equipe, é um paciente que muda de um dia para o outro e muito, então a gente tem que estar atento ali a todos os sinais. Então, só veio para reforçar essa resolução, tudo isso já acontecia, mas ainda tem algumas mudanças que a gente vai ter que se adaptar para trabalhar dentro de uma UTI. Então, de novo, reforçando o nutricionista e atividade obrigatória de nutricionistas da UTI participar aí de visitas e rounds multiprofissionais. E essa mesma resolução, ela traz para a gente uma atividade complementar. Então, não é obrigatório, mas
mas também está linkado do que a gente está falando. Integrar a equipe multiprofissional da UTI nas discussões e construção de protocolos clínicos assistenciais que tenham interface com assistência nutricional. Então, eu como nutricionista da UTI, eu tive uma nova ideia de fazer um protocolo dentro da UTI. Como que a equipe médica pode me ajudar, pode trazer uma nova ideia, ou enfermagem, como é que a gente vai fazer? Sempre tudo está relacionado com outro profissional. Então, não colocou como obrigatório, porque a gente sabe que às vezes tem um hospital que não consegue, né, ter isso tão forte, mas já vem como atividade complementar. Toda a resolução, ela passa por atualização, independente do tempo. Pode ser que um dia isso vire um item obrigatório, né? A gente não sabe. Mas eu acho super válido, acho que sim, realmente agrega muito, só aumenta o nosso protocolo, só traz novas ideias realmente, que é a intenção da equipe, né? Lembro que é de inovação e de motivação. Então, criação de novos protocolos dentro da nutrição com o apoio de outros profissionais, né? E para a gente fechar a apresentação de hoje, eu trouxe alguns depoimentos de algumas integrantes, né? Integrantes da equipe multiprofissional, para a gente mostrar tanto a importância da nutrição na equipe multiprofissional, ou até a importância do nutricionista dentro da rotina hospitalar. Então, eu vou começar com o depoimento de uma fisioterapeuta, né, CS, que ela diz assim: nutrir é mais do que oferecer alimento. Em ambiente hospitalar, criança bem nutrida é sinônimo de criança fortalecida. Fortalecida de superpoderes, como super-heróis. Nossos pequenos já são guerreiros desde o diagnóstico. Contar com o apoio de vocês, né, nutricionistas, é fundamental para o processo de reabilitação, além de reduzir o tempo de internação e, assim, né, reduzir os prejuízos que ela traz. A boa nutrição melhora também o prognóstico do nosso paciente. Ela o encoraja a vencer todos os desafios. Ela dá força para passar por todas as difíceis etapas do tratamento. Um corpo fortalecido permite ir além. Nutrir os pequenos para crescerem em garra e disposição. Obrigada, equipe, né? Obrigada por trazerem aos nossos pequenos doces ou salgadas travessuras. Vocês são umas queridas. Então, no depoimento dessa fisioterapeuta, traz o lado afetivo, que também a gente vai discutir. Então, ela é fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva pediátrica. Então, tem um olhar mais cauteloso, um olhar para a criança mesmo. Então, traz o lado... Se a gente não tem uma comunicação com a equipe, como é que eu consigo trabalhar bem para essa criança? Como é que eu consigo trazer conforto? Trabalhar com essa família? A gente vai falar um pouquinho disso também daqui para frente. Então, não é só cumprir os protocolos, vai muito além disso. Então, tem o lado ali do afeto mesmo, que foi o que ela trouxe para a gente. Uma enfermeira também deu um depoimento que cuida com carinho e atenção, fortalecendo o sistema imunológico, traz conforto através de cheiros e sabores que remete a boas recordações. Então, lembrando, dentro do ambiente hospitalar, a gente consegue ali sim trazer conforto. Então, volta, será que a nossa dieta por via oral, ela está adequada? O quanto que eu posso melhorar? O quanto que aquele paciente dentro de uma UTI ou dentro de uma unidade de internação, o que eu posso fazer? Né? Sempre ir além. Então, porque mesmo internado, a gente tem que trazer esse carinho, esse afeto, essa atenção e remeter realmente o que é importante para a recuperação e fortalecer o sistema imunológico. Aqui um depoimento de uma médica, ela é pediatra, e também então vai contar um pouquinho para a gente desse tipo de atendimento. Então, essas pessoas que fizeram um depoimento, consequentemente, são da mesma MTN, mesma equipe multiprofissional que cuida das crianças. Então, tem um olhar mais voltado mesmo para a pediatria. A infância é o período de desenvolvimento físico e mental mais importante da vida do ser humano. Para uma criança saudável, a alimentação adequada é essencial para o seu crescimento e para a manutenção da saúde. Para uma criança em tratamento oncológico, tem um papel ainda mais relevante. Sabemos que o tratamento oncológico, especialmente com químio e radioterapia, pode deixar a criança debilitada, com alteração do paladar, redução significativa do apetite,
sem falar dos episódios de náusea, vômitos, mucosite, que contribuem para a perda de peso e consequente piora clínica. É fundamental que o quadro nutricional da criança seja periodicamente avaliado pelo nutricionista, pois isso permitirá que perdas ponderais sejam detectadas de forma precoce e medidas nutricionais adicionais sejam implementadas antes de um quadro de desnutrição, que acarretaria aumento dos riscos de complicações. A troca de informações, então, olha que bacana essa parte também, né? Bem do tudo que a gente falou hoje à noite. A troca de informações entre o nutricionista e a equipe médica é essencial para que as condutas sejam tomadas de forma mais assertiva e individualizada para cada paciente. É muito importante para o médico ter o conhecimento sobre o estado nutricional do seu paciente e contar com um nutricionista para fazer um planejamento que possa contribuir não só em sua saúde física, mas também em seu bem-estar emocional. Também não podemos esquecer que a falta de apetite e perda ponderal de uma criança causa um grande estresse na família, especialmente na mãe. A nutricionista, como parte da equipe multiprofissional, muitas vezes tem como papel orientar a mãe sobre as estratégias nutricionais, contribuindo diretamente para a redução do medo e da ansiedade de todos. No meu ponto de vista, não é possível conduzir de forma adequada o tratamento oncológico de uma criança ou adolescente sem o trabalho em conjunto da equipe de nutrição. Então, acho que é um depoimento bem completo e explica realmente, então, muitas coisas que a doutora disse, faz link também com os adultos, então a gente também tem que trabalhar com a família, a gente também tem que avaliar o estado nutricional, então, de novo, é importante que o médico saiba o estado nutricional, que seja um tratamento em conjunto, então olha que bacana, então só veio para fortalecer realmente quanto a gente tem que trabalhar para que isso só se fortaleça, né? Uma farmacêutica também deu depoimento, né, dizendo da função no dia a dia dos pacientes internados, o acompanhamento dos casos clínicos, acompanhamento diário dos possíveis desequilíbrios nutricionais pela ação dos medicamentos, as possíveis interações medicamentosas, então, de uma certa droga com o nutriente, a parceria no aprazamento de certos nutrientes para que aquele medicamento seja administrado, né, de forma correta e seja absorvido como deve ser, e a atenção redobrada nos exames laboratoriais para associação das dietas corretas. Então, mais um ponto que a gente é importante e tem que trabalhar assim com o farmacêutico. Então, não tem interação? Tem sim. Então, olha o tanto de exemplos que a gente tem de possíveis interações com diversos membros da equipe. Então, são alguns depoimentos, alguns exemplos de parceiros mesmo nossos no dia a dia, né? Então, como conclusão, uma equipe multiprofissional ela é sinônimo de interação e integração, onde cada um, a partir da sua área de domínio, agrega e gera conhecimento. Então, foi tudo isso que a gente falou. Eu vou trazer, eu vou gerar conhecimento, isso é importantíssimo, né? Reiterando, então, que a nutrição oncológica, ela atua, sim, e eu acho que desde sempre vai ser cada vez mais, dentro de uma perspectiva multidisciplinar, para cumprir o seu papel na promoção de saúde de forma eficiente, e para isso necessita, sim, de uma parceria, então a gente vem de novo, já falamos de time, então parceria, integração entre paciente, familiar, cuidador e também os demais profissionais envolvidos no tratamento. Essas são algumas referências, as resoluções que estão na aula. Muito obrigada. Nath? Josiane, eu que te agradeço por dividir aí, compartilhar e atualizar a gente sobre o papel do nutricionista na equipe multiprofissional. Eu acho que com essas resoluções que você mostrou aí, fica claro para a gente mostrar não só a nossa importância
inclusive com os depoimentos que foram bem interessantes, como também a necessidade, a obrigatoriedade do nutricionista inserido na equipe multiprofissional. A gente sabe que nem tudo são flores, muitos hospitais, infelizmente, não têm no quadro o nutricionista para colocar ali, para acompanhar diariamente as visitas beira-leito, seja em UTI ou as visitas semanais que sejam de pacientes internados. Mas eu acho que também é uma possibilidade para a gente conseguir buscar mais espaço, né? Se é Com uma certeza. obrigatoriedade, se existem resoluções, é sinal de que a gente tem que fazer, o nosso papel é importante. Então, eu acho que é fundamental, de repente, ir a fundo aí nessas leis, conversar, quem é da área clínica, da área hospitalar, conversar mesmo com os profissionais da equipe, para mostrar o nosso papel e muitas vezes, quem sabe, conseguir um aumento de quadro, porque é algo que é obrigatório e muitos lugares deixam de fazer por impossibilidade mesmo, né? E Com quem ganha certeza. com isso, com certeza, é o paciente e os profissionais inseridos nessa equipe, né? Com certeza, com certeza. Então, até no ambiente público, né, Nath? Hospitais públicos, que às Sim, vezes não tem condição, às vezes é uma ou duas nutricionistas para atender ali 400, 500 leitos. Então, a gente é trabalho de formiguinha mesmo e mostrar que veio, mostrar a nossa importância, com certeza. é isso mesmo, é um trabalho de formiguinha, mas que realmente a gente tem como mostrar que é fundamental e que está aí. São resoluções que mostram a obrigatoriedade. Eu acho isso muito bacana. Para a gente encerrar, vou colocar uma pergunta aqui para você. É, a gente sabe que o mundo ideal, né, é todo esse acompanhamento, toda essa troca de informação, de experiência, de ganho com o paciente, com os profissionais, mas existem dificuldades no dia a dia, na prática, com a equipe, né, multiprofissional? Sim, sim, a gente encara algumas dificuldades, não é diário ali, mas existem. Até dentro que eu tenho que fazer um link do meu atendimento, da minha função no dia a dia, da minha rotina, com aquele momento, porque às vezes a reunião vai demorar meia hora, tem dia que se estende a uma hora e meia, dependendo da complexidade dos casos. Então, nossa dificuldade de fazer esse link, ou até de comunicação, de estar presente todos os dias, ou todos os dias que aconteça essa reunião da equipe multiprofissional, para nutricionistas mais novos, essa comunicação com a equipe. Então, às vezes, a gente vai ter dificuldade de transmitir, ou como explicar, porque às vezes para nós nutricionistas, para mim é fácil, mas como é que eu passo essa informação para um outro profissional? Então é difícil. Então a gente se depara ali no dia a dia ou com casos que o que eu vou fazer? Não sei o que fazer, é realmente levar para a equipe e falar, ó, eu não sei, me ajudem. O próprio médico faz isso, né? O que você acha? O que você acha? E aí cada um dá a sua opinião, isso é bem bacana. Então a gente encontra assim alguns desafios ali ao longo do caminho. Mas é mais fácil superar junto, né? Com Com certeza. certeza, com certeza. Vou te passar bem rapidinho aqui, pessoal te agradecendo pela aula, pelo compartilhamento de conhecimento. Então, depois a gente passa aí, tem muitos recadinhos. Tá joia. Eu te agradeço mais uma vez por compartilhar com a gente. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar com todos. Então, essa palestra, ela está inserida aí no nosso curso, né, de pós-graduação, Nutrição em Oncologia. A gente tem uma nova turma iniciando agora no início do próximo ano, dia 24 de fevereiro. É um curso com transmissão ao vivo. A gente teve o aproveitamento durante todo esse período da pandemia, não houve perda de tempo, de conteúdo, ele seguiu de forma planejada. Então, eu acho que para quem realmente tem interesse em se especializar na área de oncologia, ele é bem focado para o profissional nutricionista, específico para o profissional nutricionista. Os docentes são todos experientes na área de oncologia. Temos muitos nutricionistas de diversas instituições públicas e privadas, temos profissionais farmacêutico, oncologistas, cirurgiões, então
a equipe, com certeza, o nutricionista com certeza vai ter uma formação e uma orientação bem ampla e bem clara sobre a nutrição oncológica. Então, eu convido a todos a conhecerem mais sobre o curso, acessando o site do Instituto Hassiny, também nas redes sociais, sigam, vocês vão encontrar muitas palestras boas aí de várias áreas que têm acontecido de forma gratuita pelas redes sociais. Então fica a dica aí para quem quiser realmente se atualizar de conteúdos muito bons. Josiane, mais uma vez eu te agradeço pela sua participação aqui conosco, foi muito enriquecedora. Agradeço a todos que acompanharam aqui, que permaneceram até o fim com a gente. Caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, façam as perguntas que depois a gente responde aí em outra oportunidade, mas elas serão todas respondidas. Agradeço a todos, uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos.